Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula do curso livre de Arqueologia Amazônica, organizado pelo Museu Amazônico e pela UFAM. Eu sou a professora Dayana Travassos Alves e nessa aula eu falarei de cidades antigas na Amazônia. Nessa aula veremos que a lógica panamazônica de desenvolvimento dessas sociedades pré-coloniais é bastante própria e deve ser compreendida dentro dos seus próprios termos. Vamos falar também das metodologias de identificação e das evidências de cidades antigas na Amazônia, a partir de 3 exemplos: Santarém, Alto Xingu e Llanos de Morros. A metodologia de identificação dos sítios arqueológicos e do mapeamento deles consiste da combinação de diferentes metodologias, como o levantamento de informações em fontes etnohistóricas e etnográficas, as imagens de satélite e o uso de programas especializados como o ArcGIS para plotar os pontos de localização dos sítios arqueológicos que nós fazemos quando estamos em campo. No mapa à direita, todos os pontinhos pretos representam sítios arqueológicos, demonstrando que a Amazônia estava densamente povoada antes da colonização. Os retângulos vermelhos marcam áreas onde foram identificados sítios arqueológicos de grandes dimensões com vestígios de ocupações prolongadas. Embora tenham 6 áreas marcadas aqui, eu falarei apenas de 3: Santarém, no Baixo Amazonas, o Alto Xingu e o Llanos de Morros. A primeira região, que é a região de Santarém, foram identificados 156 sítios arqueológicos de terra preta, muitos deles com estruturas de terra, como poços artificiais para o armazenamento de água e montículos artificiais resultantes dos pisos de casas. Nessa área também foram identificados numerosos artefatos pertencentes à cultura Santarém, cujos objetos mais característicos são o vaso de gargalo, o vaso de cariátide, o vaso globular, estatuetas antropomorfas, muiraquitãs e também numerosos artefatos decorados com modelados e incisões, que são bastante diagnósticos dessa cerâmica. O maior sítio associado à cultura Santarém está sob a cidade de Santarém, se estendendo por 5 km², é composto pelos sítios Porto e Aldeia, onde foram identificados pisos de casa, oficinas de manufatura de artefatos em cerâmica e em pedra, áreas de enterramento, lixeiras domésticas e ritualizadas. Por exemplo, numa área de feições de descarte ritualizadas, chamadas localmente de bução, além de inúmeros artefatos diagnósticos, como eu já acabei de apresentar, também foi coletado um muiraquitã. No sítio Porto, a ocupação Santarém começa em torno de 700 da nossa era e vai até 1600. Portanto, é uma ocupação de quase 1000 anos, se estendendo por uma longa área densamente ocupada, intensamente usada, como podemos ver na formação do solo de terra preta e na distribuição dos artefatos. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês é o Alto Xingu, onde uma parceria entre arqueólogos e indígenas da etnia Cuicuro identificou uma rede de antigas aldeias, conectadas por estradas, agrupadas em grandes círculos e protegidas por fossos e paliçadas. No território dessas superaldeias, a vegetação foi manejada e deixou como legado o enriquecimento das espécies comestíveis, principalmente árvores frutíferas nos antigos roçados, também mapeados no estudo. A geoquímica do solo identificou variações na fertilidade associada a áreas de habitação, de lixeira e dos roçados, mostrando como diferenciar a formação do solo antropogênico associadas às atividades do dia a dia, bem como reforçando que esse solo é um legado dos antigos moradores desse conjunto de aldeias. A cerâmica identificada nos sítios apresenta pouca variabilidade decorativa, mas houve um aumento no tamanho das vasilhas a partir de 1250, associada à expansão populacional e organização sociopolítica regional nessa região. Os mapas mostram, então, a localização desses grandes conjuntos de aldeias, a cerâmica que foi identificada nessa região e aqui um dos perfis de solo para o estudo de geoquímica no sítio Nocugu, dentro dessa região. O terceiro exemplo
é o Llanos de Morro, que equivale a 120 mil quilômetros quadrados no estado de Beni, na Bolívia, e tem sido pesquisado por diversas equipes de arqueologia desde o século XX. Grandes assentamentos associados com uma densa população se estabeleceram nessa região entre 400 e 1400 da nossa era. Essa é uma área de savana inundável, com florestas de galeria e ilhas de floresta, que são agrupamentos de árvore, em geral associados a montículos artificiais, sítios arqueológicos. Essa área é marcada pela construção de terraplenagem, dividida em 4 formas de ocupação com diferentes padrões de assentamento e estruturas de terra. A nordeste, há evidências de grandes aldeias, com campos elevados. A sudeste, complexos de campos elevados, com trincheiras, montículos artificiais, canais e estradas. A sudeste tem as grandes plataformas habitacionais piramidais e, ao leste, tem vilas circulares entrincheiradas por fossos e com estradas aterradas. Esse daqui é um exemplo das plataformas piramidais nas quais foram identificadas estruturas de habitação, cemitérios e também que foram utilizadas para cultivo. As minhas considerações finais são acerca da importância da gente entender como essas populações viveram na Amazônia e de compreender todas essas estruturas, todas essas práticas de manejo de terraplenagem, de manejo do solo, de manejo da floresta, como indícios da ancestralidade das práticas de uma urbanidade florestal dos atuais povos originários amazônicos que se conecta com essas práticas antigas. Os legados deixados por essas populações fazem parte da nossa identidade e devem ser protegidos. E isso deve ser ressaltado, isso deve ser divulgado para que a gente possa reconhecer não apenas esse legado, mas reconhecer o direito dos povos originários, das populações tradicionais atualmente na Amazônia. Finalmente, globalmente, mais de 90% da população mais pobre subsiste dos recursos florestais, que são um legado dessa ancestralidade na Amazônia. Muito obrigada por assistirem a minha aula e tenham um bom curso.